Olá, meu nome é Darcy Bueno e hoje vamos tratar do assunto sobre holding familiar, planejamento sucessório, blindagem do bem da família. Como dizia o antigo provérbio de Salomão, o tempo e o imprevisto sobrevêm a todos. Ocorre o seguinte, que muitas famílias com o suor dos rostos acabam acumulando alguns bens consideráveis. E acontece que, imaginemos, uma família, um casal lá com fruto do seu trabalho, conseguiu três casas. Três casas no valor ali aproximado de R$ 200 mil cada uma, são 600 mil. Conseguiu lá um carro, uma boa conta de poupança, ou seja, os filhos, os herdeiros terão uma boa herança. Vamos imaginar que todo esse patrimônio dessa família está em torno de R$ 1 milhão, só para a gente arredondar os valores. Acontece que, falecendo o pai ou a mãe, acontece que vai ter que haver, esses bens dessa família passam a ser espólio, vão ter que ser inventariado, vai ter que ser partilhado entre os herdeiros. O que ocorre? Ocorre que no processo de inventário, esses bens vão ser dissolvidos, porque vão ter que pagar lá o advogado inventariante. O advogado, geralmente, ali, ele vai cobrar ali 6% do valor venal dos bens da família, que vai ser do espólio, né? 6% de 1 milhão, a gente tem 60 mil aí, que já que morre com advogado. Também o ITCMD, que vai ser cobrado por causa dos bens, está em torno ali de 4% aqui no Paraná. Então já são mais R$ 40 mil. 40 mil com 60 dos honorários advocatícios, já temos R$ 100 mil. Mais os outros impostos e taxas que temos aí, seguramente uma das casas que é o bem dessa família vai ser pulverizada para pagar honorários e taxas. Com a holding familiar, isso já não acontece. Por quê? Os bens da família, esse valor vão converter-se em cotas patrimoniais. Essas cotas vão pertencer à holding. Os bens da família vão pertencer à holding da família. E o patriarca e a matriarca vão ser detentores dessas cotas. Ou seja, aí no processo de transferência de cotas, e o valor é muito mais barato do que o valor que é cobrado no inventário. Por exemplo, essa semana nós fizemos uma alteração societária de uma empresa. Pasmem, a taxa cobrada pela Junta Comercial do Paraná para transferência de cotas do, dessa empresa foi de R$ 122,48, né? Ou seja, um valor muito abaixo. Por quê? Porque foi transferido as cotas da empresa para o novo sócio. Assim funciona com a holding familiar. Não se transfere os bens para os herdeiros, se transfere as cotas desses bens para os herdeiros. Os bens continuam pertencendo à holding. A holding, sim, pertence ao patriarca ou à matriarca da família. Então, caso um deles falte e venha a falecer, o que é transferido são as cotas. Qual é o grau de importância aqui? Primeiramente, a parte de tocar nesse assunto tem que ser bastante direto, bastante franco, porque, como disse Salomão, a morte sobrevém a todos. Né? E o planejamento sucessório precisa realmente estar bem definido na família, principalmente de bens que passem de R$ 1 milhão. Isso tem que ser conversado, isso tem que ser levantado e tem que ser colocado em pauta sim, para que a família possa administrar esses bens e não perder numa ação de inventário de sucessão. Né? Então, como proceder? O primeiro ponto é fazer uma reunião com todos os membros da família. Eu incentivo muito que nessa reunião de planejamento sucessório esteja o pai, que chamamos de patriarca, a mãe, de matriarca, os herdeiros diretos, suponhamos aí que esse casal tenha 3 filhos, e os cônjuges desses filhos. É importantíssimo estar ali, porque eles, como co-herdeiros, eles têm uma opinião muito importante sobre o assunto. Embora a legislação civil
determina que o cônjuge não faz parte dos herdeiros diretos da família, né? Mas isso é no campo lá do direito civil, não é o que diz respeito a gente agora, mas sim o planejamento sucessório na minha visão, é muito importante o cônjuge dos herdeiros estarem presentes nessa reunião. E nessa reunião a gente vai explanar quais são os benefícios de ter uma holding familiar. O benefício a gente já viu, blindagem sucessória dos patrimônios da família. O que acontece? Acontece que uma holding, para a formação de uma holding, ela não se enquadra no regime de simples nacional. Ela tem que ser enquadrada, sim, no regime de lucro presumido ou lucro real, que eu acho que não é interessante no caso, por causa do regime de fluxo de caixa, né, o lucro real. Mas o que para mim chama atenção é realmente a gente fazer uma holding, constituir uma holding no regime de lucro presumido. O que acontece? Uns honorários contábeis para uma empresa de lucro presumidos, eles estão em torno ali de 250 a 400 reais por mês. Então, 350 seria um valor muito razoável para a gestão contábil dessa holding. Por quê? Porque todo mês o contador vai ter que fazer a a declaração de CTF, declaração de SPID, tem que fazer as declarações de baixa sem movimento das prefeituras. Então, é um processo assim, para um escritório é corriqueiro, é simples, mas tem que ser feito para evitar de pagar multa por falta de entrega de uma DCTF ou uma DCTF web. Então, tem que ser cobrado desse valor mesmo, tá? Eu sugiro ali R$ 350 por mês numa formação de hold. O valor que é cobrado para a formação de hold é R$ 15.000. Tá? Então tá, criou-se a holding hoje. Os patriarcas vão pagar ao escritório de contabilidade, ao contador, os R$ 15.000 para a abertura da holding. E, mês a mês, os 350. Claro que é comum os escritórios cobrarem lá no final do ano o seu 13º referente, né, que é comum os escritórios cobrarem. Então, lá em dezembro vai pagar lá R$ 700. Muito bem pago. Mas, Darcy, ficou um pouco caro, né? R$ 15.000 aí de abertura de hold, mais os 350 ali por mês. Não, não é caro, porque se chega um dos cônjuges faltar, como a gente já levantou, um dos bens do patrimoniais vão ser dissolvidos, vai passar de 200 mil. Então, imagina, para esse valor ser empatado até o inventário, vai se levar mais de 10 anos. Aí já tem a vantagem. Né? E, logicamente, a demora também, o desgaste emocional de toda a família, ter que lidar com o velório, ainda mais lidar com um advogado que seja honroso na questão de partilha de bens, inventário, levantamento de todo os bens do casal. É chato, é demorado e é caro. Então, a Rode dá essa blindagem. Ali na reunião com todos os membros diretos da família e seus cônjuges, explana-se tudo isso, todos os valores e a forma econômica de demonstrar isso. Como que a família vai economizar e deixar, porque, veja bem, esse valor de R$ 15.000 de entrada, a família vai negociar com o escritório e pode pagar ali, enfim. Mas já de imediato, se o do patriarca morre, ele vai ter que desembolsar esse valor grande de R$ 60.000 aí, que é o dos honorários, os R$ 40.000 de TCMD, isso tem que ser pago ali no levantamento do espólio, tem que ser pago o ITCMD. Mas depende do tipo do imóvel, se for novo, na transferência paga o ITBI também, que é de 2,5% a 4% no Paraná. Então você vê, essas taxas já por si só, logo de imediato, já consomem toda a família, o valor de um dos imóveis, né? Então isso é preocupante. E a holding familiar, ela dá essa blindagem aí, que é muito boa para a família. Essa diferença nessa economia de valor de sucessão, e a família pode adquirir mais um imóvel, abrir uma holding, um outro tipo de holding que não seja familiar, para poder uma holding administrar os bens da família, abre uma holding só com os imóveis e essa holding familiar será detentor ou sócio ostensivo dessa outra holding para administração, para adquirir aluguéis, enfim.
São planos que a família pode fazer, mas o que interessa para nós é a sucessão. No processo de sucessão, como eu falei, é simples. Entra com uma abertura lá na junta comercial, através do Empresa Fácil, faz o processo de transferência de cotas. No processo de transferência de cotas, coloca-se os herdeiros das cotas, fulano, beltrano e cicrano, não as esposas, elas são parte interessante e vão estar na reunião. Mas nessa transferência, os filhos vão herdar as cotas do ente falecido. Claro que o patriarca e a matriarca vão compor a holding. As cotas vão ser, primeiramente, deles. Eles vão ser dono da holding. Os imóveis vão pertencer à holding. Né? Então, suponhamos que essa família tem ali seu R$1 milhão em valores ali que vão ser contabilizados, né? Já contabilizados. E vão ter, então, 1 milhão de cotas, certo? Morreu um dos cônjuges. Então, a transferência dessas cotas são 500 mil cotas. 25 mil cotas para o outro membro da família, lá a matriarca, por exemplo, ela recebe lá 250 mil cotas, e as outras 250 mil cotas reparte entre os 3 filhos do casal, certo? Há uma forma, existe uma lei, se eu não estou correto agora, é 1063, que ela permite a transferência de cotas sem inventário. Sem inventário. Isso é baixo de lei, sobre a lei na junta comercial, muito bem específico, e já fiz isso 2 vezes. Sucessão de cotas sem inventário. O que a gente passa lá? Na processo de transferência de cotas na junta comercial, a gente opta por sucessão de cotas onerosa, né, e sem ITCMD, e faz a transferência de cotas. E pagou-se lá R$ 122,48, que é a taxa da junta comercial. Fazendo essa transferência ali em poucos dias, a empresa já tem um novo contrato social homologado pela junta comercial e segue o barco. Pagou-se pouco. O que paga-se mensalmente é os honorários contábeis ali dessa holding. Mas, Darcy, o que acontece que se aparece lá no processo societário um herdeiro que era filho só do patriarca? Tem direito? Claro, o Código Civil determina que sim, é herdeiro. Mas o processo de transferência de cotas, ele é muito mais simples, muito menos oneroso que um processo de inventário. E sim, é possível fazer sim. A gente sabe que isso é possível e a junta comercial ela tem essa forma de trabalhar. Quais são as dificuldades de formação de uma holding? Primeiro, é que toda a família tem que concordar. O patriarca, a matriarca, os filhos e os cônjuges. Eles têm que estar todos de pleno acordo, todos bem entendidos. Então, quando a gente vai fazer uma reunião para a abertura de uma holding familiar, ela tende a ser um pouco cansativa e leva algumas horas, e muitas vezes tem que ser repetida a reunião até que todos os membros dessa família estejam de comum acordo e entendam, porque há uma forte resistência entre você, quando você vai abrir uma holding, algum membro da família insiste que é caro pagar a abertura da holding R$ 15.000 e o valor de manutenção dessa holding 350. Mas veja, estamos falando ali de um patrimônio de R$1 milhão. Suponhamos que seja o valor venal desse patrimônio, né? E sim, sai muito mais barato constituir uma holding, colocar os bens dessa família dentro dessa holding e ter o planejamento sucessório bem definido do que por uma eventualidade do destino a pessoa venha a falecer e precisar de um inventário. Isso é muito desgastante e muito caro. Porque daqui a 10 anos, quando se empate o valor dos honorários e da abertura da holding com o valor de um inventário, a família vai ter um imóvel a mais, por economia de valores. Então, o patrimônio ali, depois de 10 anos, passou-se suavemente de R$1 milhão e não se dissolveu menos de R$1 milhão por causa de uma sucessão bem mal definida. Por isso que a holding é importante. Bom, aqui eu encerro por causa do tempo. Espero ter concluído
o que se diz respeito a uma holding familiar, a forma econômica de blindar o patrimônio da família. Grande abraço, até a próxima.